Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Cálculo Computacional 2. Eu sou o professor Fabrício Farias. Hoje nós continuaremos falando de Riemann, mais especificamente sobre integral de Riemann. Vamos para a definição. Sejam f uma função definida no intervalo fechado de a até b e L um número real, dizemos que o somatório de i, iniciando em 1, até n, de f de ci, multiplicado pelo ΔX de i, tá bom? Tende a L, quando o máximo valor do meu ΔX de i tende a zero. E dessa forma a gente escreve que o limite, tá bom, do somatório de i até n, quando o i inicia em 1, de f de c de i vezes ΔX de i é igual ao valor do L, que é o valor do limite, quando o meu máximo valor do ΔX de i tende a zero. Ou seja, quando a minha amplitude máxima, tá, ela tende a zero. Então, a gente representa aqui, gente, a integral de Riemann pelo limite, tá bom? Então, a gente percebe mais uma vez que a fundamentação parte a partir do limite, tá? Então, toda vez que a gente respeita essa condição do valor máximo de amplitude do ΔX de i tender para zero, nós vamos encontrar o limite, tá bom? O valor do limite. Se para todo e maior que zero dado, existir um delta maior que zero, que só dependa de e, mas não da escolha particular de c de i, nós vamos ter isso aqui, tá? Primeiro, o que eu estou dizendo aqui? É que, lembra que o meu c de i ele é uma escolha arbitrária, tá bom? Então, nesse caso, ele não vai influenciar, tá, no resultado. E se isso for verdade, e para todo e maior que zero existe um delta maior que zero, tá? Nós vamos poder dizer o seguinte, nós temos o módulo desse somatório de i indo de 1 até n, de fc de i vezes o ΔX de i, tá? Menos o L. E o resultado que nós vamos encontrar aqui, ele vai ser sempre menor que o E, tá bom? Dessa forma, tá? Para toda a partição P desse intervalo aqui, de A a B, com respeito a esse máximo aqui de ΔX de I, ele vai ser menor sempre do que o valor de delta. Desse modo, tal número L, que quando existe, ele é único, tá? Lembrando lá do limite, quando eu calcular o limite lá de uma função em um ponto, esse valor L sempre ele vai ser único, eu não vou ter dois valores, senão não é função, né? Então, nós vamos denominar isso de integral de Riemann quando respeitarmos as condições, tá? Mas integral de Riemann de quem? Dessa minha função fzinho dentro do intervalo de A e B, tá? E nós vamos indicar a nossa integral de Riemann como essa cobrinha, que significa integração, ou integrando, ou integral, no limite de A até B, certo? Então aqui eu tenho os meus intervalos, o limite inferior e o superior, tá? Que vem aqui do meu intervalo, tá? Definido. E essa integral ela vai ser de quem? Da minha função f de x em relação à minha variável aqui, a minha incógnita, que é o dx, tá bom? Então, integre em relação ao x, tá? Logo, nós podemos dizer o seguinte, podemos dizer, tá, que a minha integral, tá, que vai de a até b, de f de x de x, tá, ela é igual ao meu limite, tá bom? Então, eu posso resolver tanto pelo limite quanto pela integral de Riemann, tá? Então, agora a gente entendeu que a nossa integral, ela vem a partir do limite, tá? Nós podemos resolver por aqui, tá? Ou por aqui. Lembrando das aulas anteriores, né? Nas aulas anteriores a gente viu que esse ΔX aqui de I, ele era uma amplitude do intervalo. Então nós poderíamos definir essa amplitude. Eu até falei para vocês assim, que quanto maior essa amplitude do intervalo, menos preciso o nosso cálculo seria, a nossa área seria. Então quanto menor essa amplitude, melhor seria o resultado. Que chega a essa conclusão. Que quando aquela amplitude que é a máxima, que é a maior de todas elas, de todos os intervalos, ela tender para zero, a gente vai tender para o melhor resultado, tá? Que no caso é o resultado mais próximo do cálculo da minha integral.
Então a gente vai realmente estender para aquilo que a gente quer calcular, que pode ser a área, por exemplo, tá? E aqui nós temos, se a integral que vai de a até b de f de x dx existir, então diremos que f é integrável no intervalo de a até b, tá? Intervalo fechado de a até b, beleza? Então esse é o conceito, tá? Essa é a definição, tá? Da integral de Riemann, tá? Que a gente vai utilizar a partir de agora. Mas antes da gente ver exemplos, eu vou apagar o quadro, aí eu volto trazendo para vocês algumas propriedades que serão úteis para quando nós estivermos resolvendo exercícios, beleza? Continuando, vamos ver algumas propriedades da integral, beleza? Primeiro, vamos ver o teorema. Sejam f e g integráveis em um intervalo de a até b fechado e k uma constante, então vamos conhecer 4 propriedades. A primeira propriedade é a propriedade da soma. Então eu vou pegar a minha função f, tá? E a minha função g, e eu vou calcular a integral, tá? A partir dessas funções. Então eu tenho aqui na minha propriedade f mais g, sendo que ela é integrável dentro do mesmo intervalo, tá? Tanto f quanto g. Então nós podemos dizer o seguinte: nós temos a integral de a até b, tá? Esse é o intervalo da função f de x mais a função g de x em relação a dx. Então, olha só. Então, eu tenho essas duas funções aqui, tá? Somadas, e aqui eu tenho a minha integral, tá? Em relação a x. Dessa forma, essa integral, eu posso reescrever ela. Eu integro primeiro o f de x em relação ao dx, mais o g de x em relação ao dx. Então, reescrevendo essa função, eu posso reescrever dessa seguinte forma. Integral de a até b de f de x dx, mais, tá? Mantém aqui o mais, integral de a até b de g de x dx. Calcula essa integral de cada uma das funções e soma o resultado que vai dar correto. Então essa é a primeira propriedade, tá? Você pode provar ela pelo limite também, tá? Fica como exercício, tá? Mas o que a gente precisa aqui é só entender que ela existe e que nós vamos utilizar a partir de agora. A segunda é a integral de uma função multiplicada por uma constante. Então vamos imaginar de novo a nossa constante k, tá? Que a gente já disse que ela existe aqui. E eu tenho um produto aqui, tá? De uma constante k com a minha função f. E eu sei que essa minha função f ela é uma função integrável em relação à variável que ela é dependente, tá bom? Nesse caso, a variável x, e que ela é integrável dentro de um intervalo, que eu digo que esse intervalo é de a até b. Logo, eu vou ter o seguinte: a integral de a até b da minha função aqui, f de x, multiplicado pelo k, em relação a dx. Nesse caso, eu tenho um produto, tá? Constante com a minha função. Como a minha constante ela não é integrável, porque eu não tenho uma variável dependente dela lá, uma incógnita que eu estou integrando em relação a ela, então esse k aqui, basicamente, ele não vai ser mexido, porque ele está como um produto aqui da minha função que eu vou integrar, de fato. Então, dessa forma, o que eu posso fazer? Eu posso reescrever aqui, ó, dizendo que vai ser k, certo? Vezes a integral de a até b do f de x dx. Ou seja, eu só peguei esse elemento aqui e coloquei para fora da minha integral. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que o k não vai influenciar. Na aula anterior, nós fizemos um exemplo disso quando o k valia 4. Nós tínhamos 4 vezes a função. Então, a gente pegou e integrou e a gente viu que esse 4 se manteve e a gente integrou só realmente em relação ao x, tá bom? Essa é a segunda propriedade. A terceira é uma propriedade de positividade. Então, caso a minha função, tá? Se a minha função f de x, ela assumir apenas valores positivos para qualquer valor de x, então sempre o resultado for maior ou igual a zero, para qualquer valor dentro desse intervalo de a até b, logo a gente já pode assumir que o valor da minha integral ele vai ser um valor positivo, tá bom? Então, quando eu integrar de a até b, f de x dx, logo esse resultado ele vai ser um resultado positivo, tá bom?
Então isso aqui vai ser verdade, tá? Se o meu f de x, para qualquer valor dele aqui dentro desse intervalo, for maior que zero, tá bom? E o último caso, tá? É se eu tenho um C que pertence a A e B, tá? Intervalo aberto, intervalo aberto. O que significa isso? Significa que eu tenho um valor dentro desse intervalo de A até B, que não pode ser A e não pode ser B, porque se pudesse ser A ou B, aqui seriam intervalos fechados, tá? Então ele não assume esses valores, qualquer valor dentro do intervalo, exceto as extremidades, menor e maior, tá? E esse valor aqui C, ele pertence a esse intervalo aqui, tá? Desenhando isso aqui, seria o equivalente de eu disser assim, ó, bem aqui, ó, é o meu A, tá? Intervalo fechado. Bem aqui é o meu B, intervalo fechado. Agora, eu tenho um elemento C, que não pode ser o A e nem o B, mas ele está aqui dentro, porque ele pertence a esse intervalo. Então, eu vou ter o quê? Intervalo aberto de A até intervalo aberto de B, beleza? E esse elemento C, ele pode assumir qualquer valor aqui dentro. Qualquer valor aqui dentro ele pode assumir, tá? É isso que eu estou dizendo. Então, eventualmente, eu posso ter aqui, ó, o A aberto, bem aqui ser o meu C, e vem para cá com o B aberto, tá? Isso aqui é um exemplo, tá? Mas ele poderia ser qualquer valor desse dentro do intervalo. Quando eu tenho essa situação, eu tenho a outra propriedade. E essa propriedade diz o seguinte, que se C pertence a esse intervalo aberto de A e B, e F ela é uma função integrável, nesse intervalo aqui, ó, eu vou ter o seguinte, em A até C, tá? Ou seja, eu vou integrar do A fechado até o C fechado, e em C fechado até o B, ou seja, eu faço uma complementação. Eu faço uma integral, calculando até determinada parte, que é o C, depois calculo do C até o B, tá bom? Então eu vou dividir em duas partes. O resultado disso, gente, o resultado dessa última propriedade é o seguinte, que quando eu for integrar em relação a A e B, f de x dx, eu vou poder reescrever dessa forma aqui, ó, tá? Eu vou reescrever dessa forma. Então eu vou integrar de A até C, certo? Então eu integraria, digamos, nesse intervalo aqui. Aí esse caso aqui seria fechado, claro, né? F de x dx. E depois somo isso integrando de C até B, também fechado, f de x dx, tá? Isso aqui eu integro uma parte, integro outra parte. Posso fazer isso, por exemplo, quando aqui é uma parte positiva, aqui é uma parte negativa, ou existe alguma restrição que eu precise respeitar esse ponto aqui, esse ponto C. Então eu utilizo essa propriedade para poder dividir, certo? E integrar aqui cada parte do meu intervalo. Eu somo tudo e no final eu tenho a integral para todo o intervalo. O intervalo vai ser o quê? De A, né, até B. Esse vai ser o intervalo final, tá? Então eu utilizo esse C que pertence a esse cara aqui, mas no final eu tenho esse resultado aqui, tá? Então, às vezes, quando eu vou calcular, eu tenho uma parte negativa, uma positiva, eu vou e aplico essa propriedade, tá bom? Bom, agora eu vou apagar o quadro, tá? Vou apagar o quadro e aí a gente retorna daqui a pouco com alguns exemplos, tá bom? Bom, agora vamos fazer exercícios, mas antes disso, vamos ver o primeiro teorema fundamental do cálculo. Ele diz o seguinte, se f for integrável no intervalo de A a B fechado, e se f for uma primitiva desse f, também no mesmo intervalo, então a gente pode garantir o seguinte, que a integral de A até B de f de x dx é igual à primitiva de f de B menos a primitiva de f de A, tá? A gente consegue garantir isso aqui, tá? Pelo teorema, tá bom? E agora a gente vai usar esse teorema, que vocês podem depois demonstrar utilizando o livro, fica como exercício, tá? Para resolver problemas de integral, tá bom? Nesse primeiro problema aqui, nós temos a integral de 1 até 2 de x ao quadrado dx, tá bom? Então, nós vamos primeiro integrar, tá? Então, essa integração em relação a x aqui vai ser o seguinte, x elevado a 2 mais 1, tá? Dividido por 2 mais 1, tá bom? Bom, você sabe que eu somei aqui com mais 1 aqui em cima, mais 1 aqui embaixo, para poder garantir, tá, a integração.
E agora nós vamos ter aqui os limites nos acompanhando. 2 e 1 aqui, tá bom? Que é o nosso limite superior e o limite inferior. Agora a gente organiza aqui a nossa integral. Vai ficar x elevado a 2 mais 1, que é 3, dividido por 2 mais 1, que é 3. Para os limites de 1 até 2. Agora que a gente tem a nossa integral realizada, que basicamente é o cálculo da nossa primitiva, eu posso pegar essa primitiva aqui e substituir aos limites de A e B, tá? E faço a subtração entre eles. Limite superior e inferior. Então aqui a gente vai fazer esse cálculo, que vai ser o seguinte. Primeiro, em relação ao limite superior, que é o Bzinho aqui vale 2, né? Então vai ficar 2 ao cubo dividido por 3, tá? Menos, tá? Que é da fórmula, tá? Do teorema. O limite inferior, que é 1. E esse 1 é substituído bem aqui também. Vai ficar 1 ao cubo. 1 ao cubo dividido por 3. Beleza. E agora é só a gente resolver. 2 ao cubo é 8, que é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, tá? Dividido por 3 menos 1 ao cubo é 1, dividido por 3. Pronto. Então aqui a gente já tem a resolução do nosso problema, que é 8 terços menos 1 terço. 8 terços menos 1 terço, a gente sabe que vai dar 7 terços positivos. E esse é o resultado da nossa integral para esse limite aqui, tá? Inferior e superior, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Nesse segundo exemplo, nós temos uma integral de uma constante. Então, eu tenho aqui um quadro que é a constante. Eu estou integrando em relação a x, inclusive o x tem que estar aqui, né? Então, aqui eu posso reescrever essa integral da seguinte forma. Integral de uma constante, eu posso tirar a constante e integrar o resto. Então, 1 e 3 aqui, tá? Dx, tá? Então, essa é igual a essa. Já que eu vou integrar em relação aqui, ó, ao x, eu posso também reescrever dizendo o seguinte. 4 vezes menos 1 a 3. E aqui, ó, o x é aqui, x elevado a 0 dx. Professor, de onde apareceu esse x elevado a 0? Lembra lá da aula anterior? Esse x elevado a 0 é igual a 1, né? Então, x elevado a 0 vezes 4 é 4. Então, isso é igual a isso, tá bom? É só para deixar mais didático para vocês. E agora, basta resolver aqui essa integral. A constante vai nos acompanhar, é claro, e nós vamos resolver essa integral. Integral de x elevado a 0 vai ser x elevado a 0 mais 1, dividido por 0 mais 1, tá? Só que agora eu tenho aqui claramente os limites, tá? Os intervalos. Menos 1 a 3. E aqui você resolve x, tá? Ou melhor, 4, repito aqui. E aqui você resolve x, 0 mais 1 é 1, 0 mais 1 é 1, tá? No intervalo de menos 1 a 3. Beleza. X elevado a 1 é x, x dividido por 1 é x. Então eu posso reescrever isso aqui como 4 vezes x, só x, né? Menos 1 e 3, tá bom? Não precisa ficar mostrando esse 1 aqui e esse 1 aqui, tá? E agora que eu tenho a primitiva, tá? Que deu esse resultado, eu posso substituir agora menos 1 e 3. 4 vezes. Primeiro aqui é o superior, então onde tem x vai virar o 3. Menos, que é do teorema. E aqui agora do limite inferior, que é menos 1. Tá? Então, agora eu só faço resolver essa equação aqui. Então, tenho 4, que é minha constante, vezes 3. Menos com menos vai dar mais 1, tá bom? E aqui eu tenho 3 vezes 3 mais 1. 4 vezes 3 mais 1 é 4. Então, eu tenho aqui 4 vezes 4, que é 16. E esse é o meu resultado final, tá bom? Então, esse é o resultado da minha segunda aqui integral, tá? Utilizando o teorema para que a gente possa substituir os valores dos limites e encontrar o melhor resultado, tá? O resultado correto. Na última aqui, nós temos a primeira propriedade que nós vimos, que é a propriedade da soma de f e g, tá bom? Então, quando eu tenho a soma, eu posso dividir isso em integrais, certo? E a gente vai aplicar essa mesma propriedade aqui agora. Então, essa integral aqui, que é a integral de 0 a 2, x ao cubo mais 3x menos 1 dx, pode ser reescrita como a integral desse, integral desse, integral desse. Que vai dar integral de 0 a 2 de x ao cubo
dx mais integral de 0 a 2 de 3x menos integral de 0 a 2 de 1, que é 1 é o próprio dx aqui, tá? Então, a gente reescreveu a integral. E agora basta eu resolver cada uma dessa integral, substituir os limites superiores e inferiores e a gente vai encontrar o resultado que a gente está procurando. Vamos fazer. A primeira aqui, 0 a 2, x ao cubo dx, tá? O resultado dessa integral aqui vai ser o seguinte, vai ser x à quarta sobre 4, tá? Nesse intervalo aqui, 2 e 0, tá? Então agora eu tenho aqui a minha primitiva e posso substituir. Então primeiro pelo limite superior, então vai ser 2 à quarta dividido por 4, menos agora o limite inferior que é 0. Então vai ficar 0 à quarta sobre 4, tá? Então a gente resolve aqui. 2 à quarta, vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16 sobre 4, tá? Menos 0 à quarta é 0, 0 dividido por 4 é 0. Então esse é o resultado. E eu tenho 16 dividido por 4, a gente sabe que vai dar 4, tá bom? Então resolvemos aqui em relação à primeira. Vamos ver a segunda agora. Integral de 0 a 2 de 3x dx. Essa integral aqui a gente vai resolver, tá? Aqui eu tenho uma constante, tá? Eu poderia colocar também para fora, tá? A constante, vou até colocar aqui, tá, gente? Vai ficar 3 integral de 0 a 2 de x dx, tá bom? Então aqui eu tenho minha constante vezes o resultado dessa integral de x aqui. Integral de x é x ao quadrado sobre 2, tá? No intervalo de 0 a 2. Agora eu tenho 3 aqui, que é a minha constante, vezes... Vou substituir aqui, essa é a minha primitiva, né? Então vai ficar 2 ao quadrado sobre 2, menos, tá? 0 ao quadrado sobre 2, tá? Então aqui vai dar, vou jogar aqui para baixo, tá? Aqui vai dar 3, tá? Mantenho o 3 aqui, vezes 2 ao quadrado é 4, 4 dividido por 2 é 2, menos 0 ao quadrado é 0, 0 dividido por 2 é 0, tá? Então aqui vai ficar com o resultado de 3 vezes 2 menos 0. 2 menos 0 é 2, então vai ficar 3 vezes 2, que é igual a 6. Tá? Esse é o segundo resultado. Terceira é a derivada aqui da constante, tá? Então tu tens aqui integral de 0 a 2 dx, tá? Essa integral aqui você já sabe que vai dar x, tá? A gente já fez. De 0 a 2, e aí você só faz substituir. Então você vai ter aqui, ó, o limite superior vai ficar 2, menos, o inferior vai dar 0. Então, 2 menos 0 é 2. Então aqui a gente encontrou o último. E agora, qual é o resultado dessa integral aqui? Então basta eu substituir para cada parte dessa integral. Então vamos lá, né? A gente tem esse espacinho aqui no canto, então bora substituir aqui. Então aqui, ó, nesse espacinho aqui. Vamos lá. Essa primeira parte, que é a integral de 0 a 2 de x ao cubo dx, ela deu quanto? Ela deu 4, certo? Então vai ficar 4 mais a integral de 0 a 2 de 3x. 0 a 2 de 3x. De 0 a 2 de 3x. 0 a 2 de 3x deu 3 vezes 2, que deu 6. Entendeu? 6. Menos integral de 0 a 2 de dx. 0 a 2 dx deu 2. Menos 2. Então o resultado aqui que a gente vai encontrar é 10. 10 menos 2 é 8. Então o resultado final aqui que a gente encontra é 8, tá? Então, pausem o vídeo, façam com calma, escrevam todo esse cálculo, tá? Façam passo a passo para que vocês possam se familiarizar, tá? Com as propriedades e com a resolução utilizando a integral, tá? Esses são os primeiros exemplos. Na próxima aula a gente vai continuar e vai fazer mais exercícios relacionados ao cálculo de integral. Bom, gente, mais uma vez obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.